Vamos relembrar, vamos fazer um remember, que da segunda vez é sempre mais gostoso. Depende, né? Depende com quem, mas da segunda vez geralmente é mais gostoso. Então vamos lá. Vamos fazer um remember de ontem. Nós falamos dos gases. Quais são as três características principais que os gases têm que ter? Que nós falamos ontem, quem lembra? Hum, hum, hum. Volume, pressão, Volume, temperatura. pressão e temperatura. Muito bem. Que letra eu uso para representar volume? Bom, as letras são fáceis, né? Volume é a letra V maiúscula. Não colocar V minúsculo, tá, gente? Porque V minúsculo é velocidade, que vocês estão vendo lá em física B, não é? Pressão é P minúsculo, temperatura é T maiúsculo, certo? Qual a unidade de medida de volume mesmo? Metros cúbicos. Metros cúbicos no sistema internacional, mas também existe o litro. E pressão? Quem lembra a unidade de medida de pressão? Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Mas também tem ATM. E temperatura? Qual a unidade de medida no sistema internacional? Kelvin? Kelvin. Kelvin, mas também tem graus Celsius. Muito bem. Aí nós falamos como a gente relaciona essas três grandezas quando você tem uma transformação. Quando o gás sofre uma transformação. Então, se o gás sofre uma transformação, como a gente relaciona essas três grandezas? Uma transformação Estado de um estado inicial e estado final. isso, de um estado inicial para um estado final. Como que eu relaciono? Então a gente faz PI é o produto do quê? Pressão pelo volume dividido pela temperatura. No início tem que ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura no final. Lembra que nós vimos? Isso aqui se chama Lei Geral dos Gases. Todo gás obedece isso aqui. Isso aqui é a Lei Geral dos Gases. A gente já vai fazer exercícios. Daí nós falamos também, o que mais? Que nós falamos ontem. Das Aí nós falamos transformações. isso, dos tipos de transformações. Ó, agora, sem falar as transformações, eu vou dar um gráfico. Quero que vocês indiquem para mim qual transformação que tem nesse gráfico. Ó. Então, eu vou desenhar um gráfico aqui. Observem que eu vou colocar pressão na vertical, volume na horizontal. Pressão em função do volume. Deixa eu melhorar esse gráfico, está muito feio. De feio já basta eu. Então, pressão por volume. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer esse gráfico aqui, ó. Olhando para esse gráfico aqui, que tipo de transformação é essa que vocês conseguem identificar? Espera aí, deixa eu só fazer a retinha ali no meio. O gás está indo do estado inicial para o estado final. Quem sabe me falar qual tipo de transformação está sendo representada nesse gráfico? Fala, Meli. Isométrica, Isométrica, o que seria isométrica? que é do volume quando aumenta. É isobárica, Não, né? É uma transformação isobárica. Por que isobárica? Porque a pressão está constante. Porque a pressão está constante ao longo da transformação. O gás não está indo do estado inicial para o estado final. Nessa transformação, a pressão se mantém a mesma, ó, em todos os pontos aqui. E o que está alterando? O volume. O volume está alterando, o volume está aumentando. E a pressão está constante. Que tipo de transformação é essa? Isobárica. Todo mundo concorda ou não? sim. Deu para entender, Mary?
Deu. Isobárica, porque a pressão se mantém constante. Então, é uma transformação isobárica. E agora eu vou dar outro gráfico. Vamos ver se vocês acertam esse. Vou pôr aqui pressão, volume. Agora eu vou pôr o estado inicial aqui em cima, o estado final aqui embaixo. Não, vou fazer o contrário. Estado inicial aqui embaixo, estado final aqui em cima. Vamos ver aqui. Tururu, tururu. Aqui tem uma pressão final e um volume final. Aqui tem uma pressão inicial e um volume inicial. Nem desenhei. Calma aí. Gosto sim. O que está acontecendo com a pressão que vai do início para o final? Interpretem aí para mim. O que está acontecendo com a pressão? Ah, eu coloquei a setinha do lado errado. Calma. O que está acontecendo com a pressão? A pressão diminui e o volume aumenta. Não, olha que o estado inicial está embaixo. A pressão aumenta. E o que está acontecendo com o volume? Ele diminui. O volume diminui, ó, porque o inicial está aqui embaixo. Então, o volume diminui. Ué, mas se a pressão diminui, se a pressão está aumentando, o volume está diminuindo, que transformação é essa? Porque não tem nada constante aqui no gráfico. Isotérmica? Que transformação? Isotérmica. Quem que é constante aqui? A temperatura. A temperatura. Só que a temperatura não está nesse gráfico, porque é pressão e volume, né? Então, não tem como representar os três no mesmo gráfico. Então, a temperatura é constante. Muito bem. E agora, qual que é a última que nós vimos? Vamos ver. Isométrica. Vamos por aqui. PI, PF, volume. Aqui é o estado inicial, aqui é o estado final. Isométrica? Essa isométrica. Por quê? Porque o volume está constante. O volume está constante. O volume e a pressão vão sempre aumentando. Não sempre, ele aumenta. Não, o volume está constante. Mas e a pressão? Ele aumenta. A pressão está aumentando, ó. A pressão aumenta. E se a temperatura? O que acontece com a temperatura quando a pressão aumenta? O que acontece com a temperatura quando a pressão aumenta? Aumenta também? Ela sobe Aumenta também. também. Isso. Lembra que na isobárica, aumentando o volume, aumenta a temperatura. Na isométrica, aumentando a pressão, aumenta a temperatura também. E na isotérmica, aumentando a pressão, diminui o volume, ao contrário, e a temperatura é constante. Tudo bem isso aqui? Sim ou não, gente? Sim. Relembraram? E no finzinho da aula eu mostrei para vocês a equação geral dos gases, a lei geral dos gases, que é aquela P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vocês lembram? Sim. Isso aqui eu mostrei para vocês no finzinho da aula. Isso aqui se chama equação geral dos gases. Geral não, desculpa. Equação de estado do gás. Equação de estado, porque essa aqui vale para qualquer estado. Então, com essa equação, o que eu posso calcular? Qualquer uma das 5 grandezas que estão aqui. Não precisa de uma transformação. Então, nessa equação, você não precisa de uma transformação para calcular qualquer um dos 3. Ela vale para um estado qualquer do gás. Transformação.
certo? O que que é o N? O que que é o P mesmo? P é pressão, V é volume, T é temperatura. O que que é o N? Quem lembra? O que que é o Número N? de mols. Número de mols. Número de mols. E o R é a constante universal dos gases. Isso. E o R, constante universal. Universal porque vai para qualquer gás, tá, gente? Universal dos gases. Que tem um valor fixo, mas o exercício sempre vai te dar, tá? O valor geralmente é 8,3 joules por mol Kelvin, ou 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Bom, vamos lá. Vamos fazer exercícios, então. Tudo bem até aqui? Alguém tentou fazer exercício ontem? Não, porque eu morri na cama. Faz parte. Vamos fazer exercícios, depois vocês vão ficar com alguns para vocês fazerem, hein? Então, eu vou começar com este aqui, ó. Lá no Drive, eu falei para vocês ontem, né? Eu coloquei uma lista de exercícios, deixa eu mostrar lá. Lá no nosso Drive, na pastinha lá de Física A. Cadê? Aqui. Lá no nosso Drive, material extra. Ai, arte não. Aqui, Física A. Tem aqui as anotações das aulas e tem aqui uma lista de exercícios de gases e termodinâmica, tá? Essa lista tem 28 exercícios. A gente vai fazer alguns e alguns vai ficar para vocês fazerem. Vamos começar com o exercício 1, que é esse aqui que eu estou colocando aqui na tela, ó. Dá para ver bem o exercício ou está muito pequeno? Dá pra ver. Dá para ver? Ótimo. Tá bom, vai lá, Ana. Pode ir. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação passando do estado X para o estado Y. Então, vejam aqui, ó, ele fala que o gás sofre uma transformação passando do estado X para o estado Y, como mostra o diagrama PV. Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação, o volume Vx era igual a... Quando ele fala que a energia interna do gás não variou, significa que a temperatura é constante. Por que ele fala energia interna? Porque as moléculas não têm uma vibração, uma agitação, e isso não depende da temperatura, essa agitação das partículas. Lembra que nós vimos? Isso não tem a ver com a temperatura. Então, se a energia interna do gás não variou, significa que a temperatura não variou. Que tipo de transformação é essa que a temperatura não varia? Isotérmico. Isotérmica. Então, nós podemos concluir que esse gráfico é de uma transformação isotérmica. Também dá para ver pelo gráfico, não dá para ver pelo desenho? Qual que é o estado inicial, X ou Y? O X? O X é o início. E qual que é o estado final? Y? O Y, né? Importante sempre identificar de onde está indo para onde vai. Nesse caso, não tem a setinha aqui no gráfico, tá? Tem uns que tem uma setinha, mas nesse aqui ele falou no texto, ó, que ele vai do estado X para o estado Y. Tudo bem? E aí, como que eu vou descobrir, então, esse Vx? Alguma sugestão? Como que eu vou descobrir esse volume do estado X? O que a gente pode fazer? A fórmula lá da igualdade. Isso, vou igualar o estado inicial, PI vezes VI dividido por TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. Sempre que você tiver uma transformação de um estado para outro, você pode usar essa fórmula aqui, tá, gente? Sempre. Aí já dá para tirar a temperatura da fórmula, porque Isso. Arrasou. Já pode tirar a temperatura da fórmula. Então, nós ficamos com PI vezes VI igual a PF vezes VF. Agora é só substituir tudo. Quanto que é a pressão inicial do estado X? Então, fica Px vezes Vx é igual a PY vezes VY, né?
Qual que é a pressão no estado X? 4. 4. Cuidado que tem um 10 aqui. Cuidado que tem um 10 à quinta aqui em cima, estão vendo? Ó? Dá para ver que tem um 10 à quinta ali em cima? Sim, Significa sim. que esse número é 4 vezes 10 à quinta. Tudo bem que vai cancelar, mas eu vou colocar aqui, tá? 4 vezes 10 à quinta. Vezes o Vx, que a gente sabe quanto vale o Vx? Não. Igual a... Quanto que é o PY? 0,5 vezes 10 no 0,5, 10 à quinta. Olha lá em cima, hein? Cuidado que nesse caso tem o 10 à quinta. Mas vai cancelar dos dois lados. Se você esquecesse, nesse caso não teria problema. Meio vezes 10 à quinta. Vezes quanto que é o VY? 1,2. 1,2. Ai, ficou apertadinho. 1,2. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Como tem 10 à quinta dos dois lados e a multiplicação, eu posso cortar esses 10 à quintas. Ah, mas por que você pôs, então, professor, você vai cortar? Porque eu pus, porque tá ali, tá? Mas, nesse caso, se você esquecesse de colocar, não teria problema. Então, fica 4 vezes Vx igual a... Quanto que é meio vezes 1,2? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, dá 0,6. É isso? Ai, não sei agora. Também não sei, não. Meio vezes 1,2, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 1,2 dividido por 2 é 0,6. Então, vou passar agora, o que eu faço com o 4? Passa dividindo. Passa dividindo. Então, 0,6 dividido por 4. É isso? isso. Cuidado, não invertam, tá, gente? Vocês têm a mania de querer... Meus alunos também fazem isso. Sempre quer fazer o maior pelo menor. Não é assim, tá? Você tem que seguir a lógica da conta. Você não pode fazer 4 por 0,6, senão vai dar errado. É sempre... Você tem que passar o número dividindo. Então, é 0,6 dividido por 4. Aí, quando dá para simplificar isso? Ficaria... 2. 0,3. Ficaria por 2, ficaria 0,3 dividido por 2, ó, mais fácil. 0,3 dividido por 2. Porque dividir por 2 é fácil, né? 0,3 por 2 dá quanto? 0,15. Quanto que é metade de 0,3? 0,15. Olha aí que lindo. Qual a alternativa? É. Alternativa E. De errei. Não, brincadeira. Alternativa E. De Eba, acertei. Tudo bem ou não? Bem facinho, né? Uhum. O que vocês acham? Muito fácil? Difícil? Dá para fazer, né? Vamos ver mais um aqui. Vou fazer o 2 com vocês. Vou fazer o 2. 2, 2, 2. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que tá muito pequeno, né? Tá bom assim? Tá bom. Tudo bem, gente? Vocês querem, precisa voltar alguma coisa? Alguém não entendeu o exercício? Alguém não entendeu nada do que eu fiz? Ficou boiando? Eu explico de novo, hein? Esse primeiro é simples, tem que entender. Sim? Então tá. Vamos pro 2 agora, ó. Oi? Ah, nenhuma dúvida? Tá. 2. Uma amostra de gás ideal monoatômico. O que seria um gás ideal monoatômico? Monoatômico é que tem um átomo só, tá bom? Então, por exemplo, gás hélio, neônio, argônio, que são átomos gases nobres. Vocês já viram isso em química? Gases nobres? Ainda não. É. Não? Bom, vocês vão aprender mais para frente. Espero. Né? Quer ver? Vou mostrar para vocês a tabelinha periódica. Eu acho que eu aprendi no ano passado, mas foi, tipo, bem por cima mesmo. Porque é online, né? Uhum.
Bom, os gases nobres são esses daqui, ó, da tabela. Os que estão na última coluna ali, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. Esses são os gases nobres da tabela periódica. Eles não se ligam com ninguém, por isso são nobres, tá? São da realeza. Eles não se ligam com ninguém, não se juntam com ninguém. Então, eles são gases que só têm um átomozinho, eles não fazem ligação química, eles não formam moléculas. Então, eles não se juntam com outros elementos químicos da tabela, porque eles já são estáveis. Vocês vão aprender depois por que eles não se juntam com ninguém. Mas vocês vão aprender em química, tá? Vocês vão entender por que eles não se juntam com ninguém. Porque eles já são estáveis. Eles têm 8 elétrons na última camada, eles já são estáveis. Então, eles não se ligam com ninguém aqui. Então, eles são chamados de gases nobres. Esses gases são monoatômicos. O que significa monoatômicos? Que eles ficam sozinhos, só tem um átomo. Tá? Mono é um, atômico é átomo, então um átomo só. Diferente, por exemplo, do gás hidrogênio. Qual que é a fórmula do gás hidrogênio? H2. O gás nitrogênio, N2. Gás oxigênio, O2. Esses daqui são gases diatômicos. Tudo bem? São diatômicos, porque você tem 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de nitrogênio, 3 átomos de oxigênio. Tem também triatômicos, CO2, por exemplo. O CO2 é triatômico, porque são 2 átomos de oxigênio mais 1 de carbono. Agora, hélio, neônio, argônio, esses daqui são monoatômicos. Mas isso é outro assunto, tá, gente? Vamos lá. O gás sofre 3 transformações sucessivas até completar um ciclo para o estado 1, até completar um ciclo. Então, ele vai do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática. Então, ele vai do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática. Já vou falar o que é isso. Depois passa do estado 2 para o estado 3 através de uma transformação isocórica. O que é isocórica mesmo? Lembra que eu falei para vocês que podia aparecer esse nome? O que é isocórica? Volume Quem lembra? constante. É volume constante, isso. É a mesma coisa que isométrica. E finalmente retorna para o estado inicial 1. Então ele retorna para o 1. É um ciclo. Ele vai do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 ele volta para o 1, sofrendo uma expansão isotérmica. O que é isotérmica mesmo? Temperatura constante. Temperatura constante. Ai, peguei tudo. Temperatura constante. E o que é uma expansão? Aumentou Aumentou o quê? o volume. O volume. O volume está aumentando. Certo? E no outro, que é uma compressão? E nesse aqui, que é uma compressão? O que significa Diminuiu compressão? Diminuiu o quê? o volume. O volume. Tá, vamos começar. E aí ele quer saber qual gráfico melhor representa esse ciclo. Qual dos diagramas, volume por temperatura abaixo, melhor representa esse ciclo? Vamos começar do 2 para o 3, né? Do 2 para o 3 é uma... Do 2 para o 3 é volume constante, né? Não é isso? Isso. Do 2 para o 3 é volume constante. Qual que a gente pode eliminar aqui já? Quais itens eu consigo eliminar? Do 2 para o 3, a gente sabe que o volume é constante. O D, Podemos eliminar o D, porque o volume está diminuindo. o E, O E, porque o volume está diminuindo. Vamos olhar aqui. O A pode ser? Eu acho que o C O A também. pode ser, ó. Porque o A pode ser. O C pode ser também. Do 2 para o 3 não é volume constante?
Ah, sim. Pode ser também. E o B? O B também pode ser. Então, já eliminamos duas alternativas. A E e a D. O que mais? Agora vamos ver a segunda. Vamos ver do 3 para o 1. O que é do 3 para o 1? É uma expansão isotérmica. O que é isotérmica? É, Temperatura constante. Temperatura constante, se ele está expandindo, o que está acontecendo? O volume está aumentando. Lembra que nós falamos? Temperatura constante, o volume aumenta. Qual que a gente pode excluir agora? A pode B? ser do 3 para 1? A B a gente pode excluir, isso. Por que eu posso excluir a B? Porque não tá constante a temperatura. Isso, a temperatura não está constante. O volume está subindo, mas a temperatura aí tem uma inclinadinha, dá para ver? Não é vertical, né? Então a gente pode eliminar a B. A e a C dá para eliminar? A e a C dá para C, né? Dá pra ser. Dá para C. Então não vai ter jeito, a gente tem que olhar da 1 para 2. A 1 para 2, o que é? Ele falou que é uma compressão. O que é uma compressão? O volume vai Diminuição do diminuir. volume. Isso. É uma compressão adiabática. O que é uma transformação adiabática? Essa eu não falei. Uma transformação adiabática é aquela que não tem troca, é uma transformação muito rápida, que não permite troca de calor, mas os três variam: pressão, volume e temperatura. Os três vão variar: pressão, volume e temperatura. Nesse caso, como o volume está diminuindo, a temperatura aumenta. O volume está diminuindo, a temperatura aumenta. Tá? E aí, qual transformação pode ser aqui? Nas duas está acontecendo isso, o volume diminuindo, a temperatura está aumentando. Mas olha aqui, na transformação A, tem essa barriguinha, é uma curva para baixo, assim, né? Tem uma boquinha para baixo. Isso aqui nunca pode acontecer. Tá, gente? Tem que ser sempre uma barriguinha redondinha, para baixo. Então, tem que ser a boca da barriguinha tem que ser para cima. Não pode ser uma curva para baixo. Tem que ser uma curva voltada para cima. Então, essa aqui, ó. Alternativa C. Tudo bem? Então, tipo, se em uma prova tiver essa curva pra cima, eu já posso eliminar ela de cara. Isso aqui nunca pode acontecer. Nunca. Não existe esse tipo de transformação com gás. Então, nunca pode ser assim. Tá? Então, sobra só a alternativa C. Alternativa C. Tudo bem? Vamos para 3. Essa 3 é legal. Ó. Vamos para 3. Tudo bem, gente? A 2 ou ficou alguma dúvida? Deu para analisar isso aqui? Quando tiver gráfico assim, vocês conseguem analisar? Sim, sim. Beleza? Vamos para 3. 2 mols, olha aqui, ele já está dando 2 mols de um gás ideal. Inicialmente a pressão de 1,01 vezes 10 a quinta pascais. O que é PA mesmo? Pascal. Isso aqui é Pascal, que é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, inicialmente ele está a essa pressão, com essa temperatura, e tem um volume de 4 metros cúbicos. Então, ele deu tudo inicial. Ele deu a pressão inicial. Ele deu a temperatura inicial. E ele deu o volume inicial. E ele deu o N também, número de mols. Não sei se a gente vai usar, mas vou escrever aqui, ó. São submetidos a uma transformação isobárica. São submetidos a uma transformação isobárica. O que é isobárica mesmo?
Pressão. Pressão constante. Pressão constante. Professor, Oi. você pode voltar na outra questão, por favor? Tinha caído minha internet. Posso. Alternativa C. Aí, por que que era C? Porque eu perdi a A gente última eliminou. parte. Tá, a gente eliminou a E e a D primeiro, né? A gente eliminou a E e a D. Aí depois a gente eliminou a B. Aí sobrou A e C, né? Tinha sobrado a A e a C. Até aí você pegou? Sim. Aí tinha sobrado a e a Peguei. C. Aí a gente tem que analisar da 1 para 2. Da 1 para 2, o volume diminui, porque é uma compressão, né? Está escrito lá em cima, ó, compressão. E o que significa adiabática? Compressão que os dois... Nessa compressão, tudo muda. Pressão, volume e temperatura. Só que eu falei que não pode ser uma curvinha assim, ó. Essa curvinha aqui para baixo está errado. Nenhuma transformação pode ter uma curva assim. Nenhuma, tá? Então, só sobra a alternativa C. Tudo bem? Ah, beleza. Só sobra a C. Então, a C é correta. Voltando aqui, ó, então. Você tem ali pressão inicial, temperatura inicial, volume inicial. São submetidos a uma transformação isobárica, elevando o seu volume até 8 metros cúbicos. Então, aqui é o volume final, né? Nessas condições, é possível afirmar que a temperatura final do gás em graus Celsius é de... Qual seria a temperatura final do gás em graus Celsius? E aí, o que eu faço? É aquela fórmula lá da véia. É a forma do P Pode ser. vezes V igual a temperatura constante sobre temperatura igual a NR. Pode ser, mas não é uma transformação? O que vai acontecer com a pressão final? Qual é a pressão no fim? Qual é a pressão final, gente? É a mesma, não é? Porque aí É a mesma fica coisa, porque é uma transformação isobárica, isso. E eu posso fazer, ao invés de usar aquela fórmula, eu poderia fazer aquela fórmula para descobrir o R aqui, mas não vale a pena, senão você vai ter que descobrir o R para depois usar o R depois. Como é uma transformação, vamos esquecer o N, vamos fazer PI vezes VI dividido por TI igual a PF vezes VF dividido por TF. O que Aí dá já para tira o cancelar aqui? P. Tira a pressão. Aí fica mais fácil, né? Uhum. Sim. Só que um detalhe, eu não posso usar essa fórmula com a temperatura em graus Celsius. Nunca a temperatura pode estar em graus Celsius na hora de fazer a conta. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar isso aqui em Kelvin. Quanto que é menos 10 graus Celsius em Kelvin? O que eu tenho que fazer para transformar em Kelvin mesmo? Quem lembra? É a temperatura graus Celsius mais 273? Isso. Boa. Quem falou? Renatinho. Isso. Menos 10 mais 2, 73, dá quanto? Quantos kelvins? 263. 263 kelvins. Não pode usar em Celsius. Anota aí, gente, ó. Anota isso aqui que é importante. Quando você for fazer uma conta, a temperatura nunca pode estar em Celsius. Vou anotar aqui, ó. Nunca em graus Celsius. Tá? Então, quanto que é o volume inicial? Qual é o volume inicial? 263 Kelvin? Não, volume.
Qual é o volume inicial? 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. Dividido por temperatura inicial. Qual a temperatura inicial? 263. Igual a... Qual é o volume final? A gente não sabe. 8. O volume eu sei. O volume é 8. O que eu não sei é a temperatura. Sim ou não? Sim. Sim. Mas daria para fazer de cabeça também, porque se o volume dobrou, o que vai acontecer com a temperatura? Vai dobrar. Vai dobrar também. Mas vamos fazer essa conta aqui. Como que eu resolveria essa conta? Multiplica 4 vezes TF igual a 8 vezes 263. Passo 4 dividindo. Dá para dividir por 4 pelos dois lados. Sim. Ou vou passar o 4 dividindo. 8 dividido por 4, vai ficar 2 aqui, né? Então vai ficar 2 vezes 263. Que Concorda, gente? Aham. Vai dar 26. 26, isso. Kelvins. Ah, mas não tem essa alternativa, professor. Por que não tem essa alternativa? Porque tá em graus. Porque ele quer em graus Celsius. Então, o que eu tenho que fazer agora para transformar isso em graus Celsius? Diminuir 273. Menos 273. Dá quanto? Bom, vai dar quase 200, né? Já dá para selecionar aqui a alternativa. Qual a alternativa? Não precisa nem fazer a conta. E Alternativa E. Certo ou não? Concordam? 526 menos 273 vai dar 200 e alguma coisa. Então, 253. Certo? Uhum. Deu para E entender, tem gente? a Não. alternativa. Deu para entender. E tem a alternativa do 526. É muito pegadinha. Tem, verdade. Tem aqui, ó. Ah, tem sim. Eu falei que não tinha, mas tem, verdade. Tem 526, né? Cuidado que ele quer em graus Celsius, hein? Então, subtrai 273. Tudo bem? Fechou? E também deve ter alguma aqui que é se você fizer menos 10. Se você usar o menos 10, vai dar menos 20. Que é o dobro, né? Se você fizer menos 10, vai dar menos 20 a resposta. Também tem uma aqui que é 20, ó. Então, cuidado. Fechou? Única coisa desse exercício é que tem que tomar cuidado que ele tem... A gente, quando for usar a temperatura, sempre em Kelvin. E deixa eu conectar meu computador na tomada. Aproveitem, gente. Entra lá no G-Show, vota na VTube. Todo mundo já votou na VTube hoje? tava suave dormindo. Tá, mas agora que você tá acordada, vota na VTube. Agora que eu tô acordada, eu vou aprender física. Vamos lá. Eu vou fazer o 4 agora. 4 aqui, ó. O 4 também é bem tranquilo. Então, ó, o comportamento de gases, vou ler lá embaixo. Ó. Considere que... Vamos pular esse textinho aqui, que deve ser um textinho desnecessário. Vamos começar aqui, ó. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V, totalmente fechado, contendo 1 mol de gás ideal sob uma pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante igual a 127 graus Celsius. Temperatura constante, né? Se a temperatura é constante, que transformação que é essa? Isotérmica. Isotérmica.
e que o comportamento desse gás seja de gás ideal, conforme mostra o gráfico. Então, aqui, ó, tem um gráficozinho, dá para ver que é uma isotérmica, né? Não é igual aquele que a gente desenhou? Olha lá. Aqui, ó, uma transformação Sim. isotérmica. Sim, uma barriguinha para cima, temperatura é constante, ó, 127 graus Celsius. E aí ele fala que ele vai do estado inicial aqui para o estado final. É isso? É, a pressão inicial é 4. E aqui ele vai para o estado final. Tá faltando outra parte do enunciado. Tá faltando o resto, calma aí. Então vamos lá. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, tá? Quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida por ele será. Ele quer saber qual vai ser a pressão exercida por ele. Pressão final. E aí, o que eu posso fazer? E ele deu aqui a constante, o R. Ele deu o R aqui também. O que eu posso fazer para descobrir a pressão final? Ah, Da aquela puta véia constante não gosta de sei lá do que. Podemos usar essa. Se eu fizesse PI VI dividido por TI igual a PF VF dividido por TF. Será que dá usando isso aqui? acho que dá. Da Vamos ver. A temperatura é constante, não é? Sim, aí corta. Aí corta. Só que tem um problema. Porque eu sei a pressão inicial. A pressão inicial é 4. Não é isso? isso. Uhum. O volume inicial é... Eu não sei. Eu não sei o volume inicial. É V. E a pressão final, eu não sei. E o volume final é 32,8. Aí eu tenho eu não sei nem a volume inicial e nem a pressão final. Então não vai dar para usar isso aqui, porque está Aí- faltando um dado. Concorda ou não? Então o que eu vou precisar fazer? Vou usar PV igual a NRT. Então P vezes V igual a NRT. Vamos Eu ia usar falar isso agora. Vamos usar para o estado final, né? Eu vou usar no estado inicial ou no estado final isso aqui? Inicial? Eu quero saber a pressão final, né? A pressão exercida por ele será. Eu tenho o volume. Qual que é o volume final? 32,8. Tem a temperatura. Qual a temperatura final? É a mesma do início, porque é uma transformação isotérmica, né? 127. E tenho... E falta só a pressão. Então, vamos fazer no final aqui, ó. Pressão final, volume final, igual a NR, temperatura final. Concordam? Qual que é a pressão final? A gente não sabe. Qual que é o volume final do gás? 32,8. 32,8. Igual a N. Quantos mols de gás eu tenho mesmo? 1. 1 mol. Quanto vale o R? 0,082. Confiram se a pressão está em atm e se o volume está em litro, hein? Ó, porque aqui é atm e litro. Confiram se a pressão vai sair em atm, né? O volume está em litro? Está em litro. Tá, então eu posso usar esse R aqui. 0,082. E a temperatura? É 127 mais 273, né? Isso, arrasou. Tem que ser em Kelvin. Sempre em Kelvin, tá, gente?
Então, 127 mais 273 dá quanto? Vixe, calma, vai dar 300 Quatro- Kelvin. 400. 400 kelvins, né? 27 mais 73 dá 300, mais 100, 400. 400 kelvins. Aí pronto, é só resolver isso aqui que a gente vai descobrir o quê? A pressão final. Ele não quer a pressão final? Então, vamos ver quantos ATMs vai dar. Vamos resolver esse lado aqui primeiro. 1 vezes 0,082 é 0,082 vezes 400. Como que eu faço essa continha aqui? Dá para andar, eu posso tirar duas casas do 400 e andar com a vírgula no 0,082. Ando duas casas para a direita. Então, fica 4 vezes 8,2. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 8, 32. 32. Tem uma vírgula aqui, né? 32,8. 32,8 dividido por 32,8, quanto que vai dar a pressão final? 1 atm. Alternativa C. C. C de coelho. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Deu para pegar? Se eu tivesse volume inicial, poderia fazer essa aqui, ó. Se eu tivesse o volume inicial aqui do início, daria para fazer essa equação aqui. Concorda ou não, gente? Sim. Sim? Daria para calcular o volume inicial aqui, né? Se tivesse uma outra pergunta, qual é o volume inicial do gás? Como que você calcularia agora o volume inicial? Vou colocar. Coloca o PF valendo 1 aqui. Agora que eu sei que o PF vale 1, fica 1 vezes 32,8 dividido por 4, né? Que é É isso? 6,2. Quanto que daria o volume inicial? — 32 por 4 dá... Ah, dá 8,2, né? 8,2. 8,2 o quê? Litros. Então, qual seria o volume inicial aqui? Seria 8,2 litros. Porque o que aconteceu com a pressão? A pressão dividiu por 4, não é? A pressão reduziu por 4, foi para 1. O que acontece com o volume? Reduz por Exatamente. O volume, na verdade, ele aumenta vezes 4. 4. Ah, tá. Ele aumenta por 4. Então, se eu dividir 32,8 por 4, dá 8,2. Deu para entender? Que as coisas se encaixam? Uhum. Sim, tem que tudo se encaixar aqui. Vamos só mais um exercício. Não, na verdade, agora eu vou deixar você... Não, acho que isso aqui vocês podem fazer em casa. Não vou fazer, não. Então, ó, o que vocês vão fazer agora? Do 5 até o 11, vocês podem fazer depois. Tudo bem? Então, agora vocês podem fazer os exercícios 5 até o 11. Tá? Do 5 até o 11, vocês podem fazer depois. O que eu quero fazer agora? Agora eu quero explicar uma outra parte para a gente continuar, só para eu terminar a matéria. Ficou faltando duas coisinhas para a gente falar, para a gente terminar essa parte dos gases. Então, agora eu vou começar um outro assunto, mas relacionado aos gases também.
Então, quem não anotou até agora, pode pegar o caderno aí para fazer anotações. Tudo bem esses exercícios? Então, do 5 ao 11, vocês podem fazer agora. Agora não, depois. Tá? Agora, o que a gente vai falar? Vou falar sobre trabalho e energia interna. Agora eu vou falar sobre energia interna que apareceu lá, lembram? No exercício 1. Tá? O que é energia interna? Energia interna das partículas. Energia interna das partículas. Energia interna nós vamos representar pela letra U maiúsculo, tá bom? Por que é U? Não tenho ideia, tá, gente? É a letra U. Letra U maiúscula. Então, energia interna das partículas, a gente vai representar pela letra U maiúscula. O que é isso? Essa energia é a energia que as partículas têm. É uma energia que é delas. Representa a média. Essa energia interna representa a média de todas as energias das partículas, das energias cinética. Vocês ainda não viram em física B energia, né? Mas depois vocês vão ver que existem alguns tipos de energia. Das energias cinética e potencial das partículas do gás. Tá? Essa energia interna é uma média das energias cinética e potencial das partículas, toda a energia que as partículas têm, porque elas se agitam, né? Lembra que nós falamos que as partículas se agitam, se aumenta a temperatura, elas se agitam mais. Para as partículas se agitarem mais, o que elas precisam ter? Mais energia, porque movimento é energia. Então, se as partículas se agitam mais, elas têm mais energia. Sim ou não? Concordam comigo? Se as partículas se agitam mais, elas têm mais energia. Só que dá para a gente usar essa energia que são das partículas? Não. Então, essa energia interna não é útil para a gente. Não é uma energia útil, porque é delas. Tá? Essa energia interna não é útil para a gente. Então, não é uma energia útil. E está associada à temperatura. Está associada à temperatura. Quanto maior for a temperatura das partículas, quanto maior for a temperatura das partículas, o que vai acontecer com essa energia interna? O que vai acontecer com essa energia das partículas? Vai aumentar. Ela é maior. Maior é o U. Quanto maior o T, maior é o U. E quanto menor o T, quanto menor for a temperatura do material, menor é a energia interna que as partículas têm. Menos energia elas têm. Concordam ou não? Então, quanto mais temperatura, mais energia as partículas têm, porque elas estão se agitando mais. E quanto menor a temperatura, mais devagar as partículas estão, então menos energia elas têm. Tá? Não dá para a gente calcular isso, quer dizer, até dá, mas a gente não vai aprender como calcula isso. Então, normalmente, o exercício vai te dar essa energia das partículas. Isso aí vai ser fornecido para vocês, essa energia que as partículas têm. Se a energia, qual a unidade de medida da energia? Qual que é a unidade de medida dessa energia? Quem lembra? Qual a unidade de medida de energia? O Joule. Joule, que é o J maiúsculo, certo? Também pode ser em... Qual que era a outra unidade de medida do calor, por exemplo? Também é energia, né? Calorias? Calorias, também pode ser em calorias. Muito bem. Ó, tô lembrando. E se a temperatura for constante? O que vai acontecer com a energia interna? Constante também. A energia interna também é constante. CTE é constante, tá, gente? Às vezes eu abrevio algumas coisas e esqueço de falar. CTE é constante, tá? CTE, constante.
Tá bom? Tá bom. E aí vamos falar, deu para entender o que é energia interna? É só isso, tá? Energia interna é uma energia das partículas do gás, não é uma energia útil e está associada à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Se a temperatura for constante, a energia interna também é constante. E aí vamos falar do trabalho. Vocês já viram trabalho em física? Ainda não, né? Não. Trabalho a gente vai representar pela letra W. Olha que letra linda, gente. Maravilhosa, né? Então, é a melhor letra do alfabeto. Então, trabalho a gente vai representar pela letra W, de work. You better work, bitch. Então, trabalho é letra W, tá? Lembra da musiquinha da Britney? Work, bitch. Então, trabalho, letra W. O que é trabalho? Trabalho é uma energia útil, tá? Então, trabalho é uma energia útil. O trabalho, sim, é uma energia útil que é produzida ou consumida pelo gás. É uma energia útil que é produzida ou consumida pelo gás ao movimentar, por exemplo, um êmbolo ou um pistão. Então, quando você tem um gás dentro de um recipiente e, por exemplo, ele expande, o que vai acontecer? Ele vai movimentar esse êmbolo. Essa movimentação é a energia que a gente pode utilizar. Então, pense que você tem um gás preso num recipiente. E esse gás eu vou esquentar. Esse gás vai expandir. Ele vai movimentar sozinho, porque ele expande sozinho, né? Então, ele vai se movimentar e a gente pode usar esse movimento, por exemplo, num carro ou numa máquina a vapor. Então, é essa energia que a gente pode utilizar, que é uma energia útil. Essa energia a gente pode utilizar para movimentar. Então, essa energia é útil para a gente, que é a energia produzida ou consumida pelo gás ao movimentar um êmbolo ou um pistão. Tá? Então, vamos pegar vamos deixar mais claro isso aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, um cilindro. Vou pegar um cilindro. Aqui eu vou colocar um êmbolo. E aqui eu vou colocar o gás aqui dentro. Então, aqui tem um gás aqui dentro. Esse gás ele tem um volume inicial, VI. Esse gás ocupa um volume inicial, VI. Tá? E aí eu tenho aqui, esse gás, vamos supor que eu vou esquentar. Ele vai fazer uma força empurrando o pistão. Ele vai fazer uma força empurrando o pistão. O que vai acontecer com o volume desse gás? O que vai acontecer com o volume desse gás? Aumentar. Vai aumentar. Aumentando o volume, o que vai acontecer com o pistão? Vai subir. E aí aqui o volume aumenta. O que eu posso fazer com essa energia? Eu posso utilizar essa energia que ele produziu do movimento. Essa energia vai ser o trabalho. Então, essa energia que ele produziu da movimentação do pistão é a energia que eu vou utilizar, que vai ser o trabalho. Então, aqui nós temos uma expansão. Então, aqui a expansão. E aí o volume final é maior que o volume inicial. O volume final é maior que o volume inicial. E aí nós falamos que o trabalho é positivo. Esse trabalho vai ser positivo. Por que ele é positivo? Porque ele é feito pelo gás. É um trabalho feito pelo gás. Tá? Mas existe um outro tipo. Um gás, ele comprime sozinho?
Agora pensem comigo, um gás ele se comprime sozinho? Não. Não, né? Então, o que que acontece? Se você tem um volume inicial maior, se você tem um volume inicial maior aqui, aí o que que eu preciso fazer para diminuir o volume? O que que eu preciso fazer para diminuir o volume desse gás? Aí eu preciso fazer uma força sobre o pistão. Não é o próprio gás que vai expandir. Não é o próprio gás que vai comprimir. É impossível um gás comprimir sozinho. Então, quando a gente empurra, quando você empurra o pistão, você está dando energia para o gás. Então, essa energia, esse trabalho vai ser negativo, porque vai ser feito sobre o gás. Então, eu vou pegar aqui. Ai, demora fazer esse desenho. Então, aqui é o volume final. Nesse caso, o que acontece, então, com o volume do gás? O volume do gás diminui. Aí é uma compressão. Quando o gás sofre uma compressão, isso não é espontâneo. Nenhum gás sofre uma compressão espontânea dentro de um recipiente. Então, você precisa comprimir. Esse trabalho não é feito pelo gás, e sim sobre o gás. Então, o volume final é menor do que o inicial. Aí nós temos um trabalho negativo. Certo? Esse trabalho negativo é feito sobre o gás. Tudo bem? Deu para entender a diferença das duas situações, de uma expansão e de uma compressão? Deu para entender a diferença entre uma expansão e uma compressão? E aí, essa energia, então, nós vamos chegar lá agora, então. Então, nós temos que a energia interna, que é uma energia que não é útil, é das partículas, que é a letra U, e nós temos o trabalho. O trabalho é uma energia útil, que pode ser produzida pelo gás ou pode ser consumida pelo gás. Se ela for produzida pelo gás, o trabalho é positivo. Se ela for consumida pelo gás, realizada sobre o gás, o trabalho é negativo. Mas e se o volume for constante? E se o volume do gás fica constante? O que vocês acham? E se o volume do gás for constante? O que vocês acham? Falem, gente, podem falar. Isso. Se o volume for constante, não tem trabalho, não tem produção de trabalho, o trabalho é zero. Então, quando o volume é constante, não existe trabalho, nem feito pelo gás e nem feito sobre o gás. Então, quando a variação do volume é zero, o volume é constante, o trabalho também é nulo. Não tem trabalho, não tem produção de trabalho. Nem sobre o gás e nem pelo gás. Nem trabalho realizado sobre o gás e nem pelo gás. Então, a gente pode entender que o trabalho está associado ao volume, enquanto a energia interna está associada à temperatura. Então, enquanto a energia interna está ligada à temperatura, o trabalho está ligado ao volume, à variação do volume. Certo? O trabalho dá para a gente calcular. Como que a gente calcula o trabalho? Como que a gente calcula o trabalho? A forma mais comum de calcular o trabalho a forma mais comum de obter o valor do trabalho é pelo gráfico. Gráfico de quê? De pressão por volume. Certo? Vou mostrar para vocês como faz isso. Então, eu vou pegar aqui, pressão em função do volume.
Tá aqui, ó, PA, PB. Vou pegar aqui VA e VB. Vamos supor um gás que vai de um estado A para o estado B. Então, vamos pegar um gás aqui que vai do estado A para o estado B. Vamos supor que essa transformação, ele vai do estado A para o estado B, aumenta a pressão e aumenta o volume, aumenta os dois, ó. Ele está indo do estado A para o estado B. Como que eu calculo o trabalho a partir desse gráfico? O trabalho, ele vai ser igual à área embaixo da reta. Presta atenção aqui, gente, ó. Então, se o gás vai do estado A para o estado B, o que está acontecendo aí? A pressão está aumentando, o volume também. Como que você calcula o trabalho realizar? Esse trabalho é positivo ou negativo, gente? Primeiro, esse trabalho vai ser positivo ou negativo? O que vocês acham? Esse trabalho vai ser positivo ou negativo? Gente, vocês estão me ouvindo? O trabalho vai ser positivo ou negativo nesse caso? Ou não vai ter trabalho? Ih, não estou ouvindo vocês. Ou vocês não estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Só que eu não sei. Tá, o que está acontecendo com o volume do gás? Está aumentando, ele está expandindo. Então, se esse gás está dentro de um pistão e o volume dele está expandindo, esse trabalho é positivo. O trabalho é sempre positivo, porque o volume está aumentando. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. E como que eu calculo esse trabalho a partir desse gráfico? É a área embaixo do gráfico. Essa área aqui embaixo da reta, essa área embaixo da reta é numericamente igual ao trabalho. Então, a área embaixo do gráfico, a área embaixo dessa reta, até a linha do eixo, é numericamente igual ao trabalho. Tudo bem? Deu para entender, gente? Como calcula esse trabalho? E aí, qual que vai ser a área? Depende da figura que você tem. Nesse caso, a área do quê? Que área que é essa? Que figura geométrica é essa? Do trapézio. Nesse caso, é um trapézio. Você teria que fazer base maior mais base menor vezes a altura. Nesse caso, seria um trapézio, vezes a altura dividido por 2. Seria a área de um trapézio. Tá? É sempre a área de baixo da curva com a linha do eixo horizontal. Se você tiver um ciclo, aí você vai ter aqui A, B, C, D. Vamos supor que o gás realiza um ciclo. Nesse caso, é um ciclo fechado. Ele vai do estado A, do estado B para o estado C, do estado C para o estado D, do estado D para o estado A. Volta para o A. É um ciclo fechado. Tá, o que eu vou fazer aqui, ó? Do A para o B. Do A para o B tem trabalho? Olhem para mim, do A para o B. Da transformação A para B, tem trabalho? Sim ou não? Do A para o B não tem trabalho, é zero. Por que é zero? Porque o volume é constante. Não tem variação de volume. Do B para o C, tem trabalho? Tem, seria
a área embaixo dessa reta aqui, ó, até o eixo. Seria tudo isso aqui. O trabalho é positivo ou negativo? O trabalho é positivo ou negativo do B para o C? Ops, do B para o C, gente. É positivo, eu acho. Positivo por quê? Porque ele tá Porque aumentando. o volume aumenta, isso. O volume está aumentando. E do C para o D, tem trabalho? Não. Do C para o D não tem, porque o volume é constante também. E do D para o E? Do D para o A, desculpa, do D para o A, tem trabalho? Tem, só que aí o trabalho seria negativo? Isso, trabalho negativo. Por que o trabalho é negativo? Porque o volume está diminuindo. O volume está diminuindo, então o trabalho seria negativo. E qual seria o trabalho? Seria essa área aqui embaixo, né? Seria esse pedacinho aqui. Só que se eu fizer, então, se eu somar, qual vai ser o trabalho total do ciclo? Vai ser a soma dos 4. O trabalho total do ciclo vai ser a soma desses 4. Quando eu somar esses 4, o que vai acontecer? De A para B é 0, de C para D é 0, de B para C é positivo, que é essa área aqui de baixo, e de D para A é negativo, que é essa área aqui embaixo. Então, eu posso fazer direto que o trabalho do ciclo seria o quê? O trabalho do ciclo eu posso fazer direto, que seria aqui, essa área aqui de dentro. Posso fazer a área aqui de dentro, ó. Isso aqui seria o trabalho do ciclo, que vai ser positivo. Nesse caso, vai ser positivo, porque o de BC é maior que o de DA. Concorda ou não? O trabalho de B para C é maior do que o trabalho de D para A. Então, nós temos aqui o trabalho, então, resumindo, trabalho é a energia útil produzida pelo gás, ou pode ser consumida pelo gás. Está associado ao volume. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo, certo? Se o volume é constante, não tem trabalho, o trabalho é zero. Como que a gente pode calcular esse trabalho pelo gráfico? Se você tiver um gráfico de P por V, você pode calcular esse trabalho pela área. Como que eu faço a área? A área sempre embaixo da curva com o eixo horizontal, certo? É sempre a área embaixo da curva com o eixo horizontal. Tomando cuidado, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Se o volume não muda, o trabalho é zero. Tá bom? E o que é energia interna? Energia interna é energia do gás. Aí, semana que vem, a gente continua, que aí eu explico melhor como que a gente faz alguns exercícios sobre isso. Tá? Não vou continuar agora, porque já deu o nosso horário. Aí, semana que vem, a gente continua. Façam do 5 ao 11... Não se esqueçam de fazer do 5 ao 11 sobre as transformações e depois a gente fala melhor especificamente sobre o trabalho na próxima aula, tá? E aí a gente conclui. Beijos, queridos. Bom fim de semana. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Pronto. Tchau, gente. Beijo. Bom almoço para vocês. Até daqui 2 semanas. Tchau, gente.